Bem, minha gente, bom, boa noite, né? Desculpe a demora, né? Que eu marquei para às 9h30 e são exatamente agora 10 horas, né? Tenho um contratempozinho aí, né? Cheguei tarde do trabalho e ainda fui dar uma estudada no assunto que vamos abordar hoje, né? Que é o estresse e a ansiedade. O estresse pode acarretar ansiedade. Lá na frente a gente vai entender melhor isso, tá? E a ansiedade pode ser agravada decorrência do, do, do que, né? Por situações estressantes, tá certo? Então vamos primeiro entender o que é o estresse, entender o que é ansiedade. Uma coisa eu digo a vocês, né? Ontem conversamos é, sobre a depressão, e muitas vezes a depressão se dá, né, por conta de ansiedade. A ansiedade é tanta que vem acumular uma depressão. A ansiedade exorbitante, vamos dizer assim, ela pode acarretar numa depressão, né? Pode acarretar numa depressão. O estresse é o momento, né? O estresse é você ter uma raiva, né? O estresse é você ter uma raiva é, por ter uma raiva por problemas financeiros, né? Também pode ser no trabalho. Trabalho às vezes, se lidar com as pessoas é muito complicado, né? E de certa forma, às vezes é estressante por demais, né? Quem lida com pessoas, quem trabalha com pessoas sabe disso, né? Outra vez eu coloquei um assunto aqui e a colega se a ansiedade a gente tem, né? Decorrência da forma que a gente trabalha, né? Que agora está usando um tipo de medicação aí, certo? Contra a ansiedade. A ansiedade é muito da mente, né? É muito da mente, né? É a mente, preocupação, a apreensão, né? Eu digo quando uma pessoa diz assim, né? Uma pessoa diz assim, Miguel, quero falar com você. Depois eu quero ter uma conversa com você. Então eu já fico ansioso por ali. Porque eu fico apreensivo, meu Deus do céu, o que é que quer falar comigo, né? Não diz nada aí o que quer falar comigo, né? Mas vamos lá. É, pronto, foi o que eu falei. O estresse é a resposta do corpo a demandas ou ameaças, né? Isso pode ser no trabalho, nos relacionamentos, né? Problemas financeiros, né? Ele tem como sintomas, né? Dificuldade de concentração, dores de cabeça, né? E existe um tipo de estresse agudo, que é o a curto prazo, o agudo episódico, que ocorre frequentemente, é um estresse que ocorre frequentemente, e o crônico, que é prolongado, né? É, ansiedade, pronto, né? E o estresse pode acarretar, num estresse extremo, pode acarretar uma ansiedade, né? Qual o tratamento para o estresse? Se tem tratamento. O tratamento do estresse é o quê? É mesmo um dos fatores que eu falei ontem, se vocês estão lembrados. Para pronto, caminhar, né? Fazer exercício físico, caminhar. É uma forma de você estar
expulsando um pouco a depressão. E também é uma forma de você tirar o estresse. É caminhar, sair, enfim, né? É, é, é você relaxar, né? Quando você fica muito tempo naquele setor, exemplo, naquela situação, né? Pronto, o estresse ele pode acarretar um infarto, tá certo? Um infarto, um AVC, tá entendendo? Então é muito importante a gente tentar driblar o estresse. A gente sabe o dia a dia que como é difícil lidar com esse tipo de evento, né? É, então, você fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, tá liberando adrenalina, tá tirando o estresse, tá certo? Que isso é bom pro corpo da gente, pra mente, né? É... E agora vamos entrar na ansiedade. A ansiedade lá na frente é, é um estado emocional caracterizado, né, por sentimento de medo, preocupação e apreensão, que pode ser causado por um senso geral de perigo ou ameaça, né? Aí, com relação, o que puxa um pouquinho do estresse também ocorre na ansiedade e na depressão. Pronto, ansiedade, falta de ar, palpitações, falta de ar, palpitações, tremores, né? Tremores e problemas para dormir, né? Falta de ar, dificuldade de concentração, né? É, é, os transtornos de ansiedade inclui o transtorno de ansiedade generalizado, né? E também as síndromes de pânico e fobias. Foi como eu falei ontem para vocês. A ansiedade ela mexe com a mente. Eu acabei de falar, né? A síndrome, tensão do pânico, né? E as fobias. O que é fobia? Fobia é o medo, né? Medo de qualquer coisa, medo de ficar preso no elevador, medo de altura, enfim. E aí esse é um tipo de assunto que a gente pode adentrar lá na frente, né? É, a síndrome, tem umas síndromes, tá certo? Que eu não vou aqui dizer todas elas porque são várias, né? Mas as síndromes também geralmente elas ocasionam problema de ansiedade. Aliás, a síndrome é um problema de ansiedade, né? Vem a ansiedade regido da depressão. Quando você fica boa de uma coisa, vem outra coisa aí. Eu dei exemplo ontem da depressão com relação às mortes que teve onde eu trabalhei, né? É, tem muita gente que elas têm, vamos dar exemplo, elas aí é como diz, tá chorando antecipadamente, né? Porque de repente a situação do paciente, da pessoa pode dar uma revertida, né? Então, ansiedade, você ficou também com aquela ansiedade com relação a uma pessoa que está hospitalizada, né? É uma preocupação, é aquela coisa, né?
é uma pessoa que fica hospitalizada, né, na UTI. Então você fica com aquela ansiedade, né? Minha tia passou, se não me engano, 15 dias na UTI ali do Metropolitano. E todo mundo aqui, assim, eu digo por mim, ó, veja bem, eu, por mais que seja difícil a situação, eu vou naquela tese de que a esperança é a última que morre, né? Por mais que seja difícil, tá entendendo? Então, passaram-se 15 dias e esses 15 dias foram tensos, né? Que é todos tensos porque principalmente a minha tia que ficava no pé, tem aquela preocupação, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela, tá entendendo? Né? É, e aí é complicado, né? Porque a ansiedade mexe com tudo, né? Se você está ansioso, você não consegue dormir direito, não consegue se concentrar, né? Como é o tratamento, né? É, o tratamento da ansiedade é com psicoterapias, né? É com a ajuda às vezes tem que ter medicamento, né? Porque a pessoa é tão ansiosa que precisa de medicação para dar uma melhorada, né? Que são chamados ansiolíticos, né? Também a mudança do estilo de vida, né? Através também de técnica de relaxamento. Quando eu falo mudança de vida, vamos supor, estilo de mudança de vida com relação ao exercício físico, que é muito importante. E sempre você ter pessoas do seu lado para te apoiar, para você poder desabafar. Você desabafando, você está tirando uma ansiedade sua. Tá entendendo? Você é, é, conversando com as pessoas, né? É como ontem eu falei com relação à depressão. Depressão é você ficar isolado no quarto, sem querer sair da cama, né? E passa dia e noite daquele jeito, né? Sem se alimentar, né? E a ansiedade também puxa também por esse lado, né? É, a pessoa ansiosa ela fica fora de si. A verdade é essa. E a ansiedade, ela se dá mais, afeta mais as mulheres, em decorrência de fatores biológicos, hormonais e sociais, né? A mulher que sofre mais, na tese, né? Na tese. Mas ansiedade, meu amigo, não tem idade, ansiedade não tem cor, não tem sexo, é terrível, né? É, é muito importante a gente conversar sobre a saúde mental. A gente poder. Porque eu dei um exemplo lá na frente, lá atrás, de uma colega que diz que o pessoal da saúde
ele tem problema de ansiedade, que toma uma remedicação antes de dormir, que são chamados os ansiolíticos, né? E quando você está uma pessoa ansiosa, se você fuma o triplo, o dobro o triplo, se você bebe, aí que você vai beber mesmo, né? Nem a depressão. Às vezes a pessoa bebe pra. É tipo um refúgio, né? É tipo um refúgio. Só que aquilo ali vai destruindo a sua vida. É que no cigarro. É um refúgio. A preocupação, a apreensão, tudo isso faz que a pessoa vá comendo um cigarro atrás do outro, né? E é assim. E a gente tem que trabalhar isso no ser humano, tá entendendo? A gente tem que trabalhar isso porque a gente tem que priorizar a nossa saúde. Sem saúde a gente não é nada, né? Galera, eu vou ficando por aqui, tá certo? Hoje foi até um pouquinho mais rápido, até por causa do tempo, que foi curto, né? Por conta da hora que eu combinei com vocês, era de 9h30, tava lá no meu Instagram e infelizmente por contratempos teve que ficar depois das 10, né? Infelizmente. É, amanhã eu vou tentar estudar o assunto sobre bipolaridade, tá certo? E vamos ver como é que a gente pode desenrolar esse assunto. E também é um agravante, né? E bipolaridade, pronto. Bipolaridade vai mexer com o estresse e vai mexer com a ansiedade, né? Mexe um pouco com a depressão, no caso extremo, né? Não é porque você está depressivo que você vai ser bipolar. Não. Bipolar mexe diretamente com estresse e com ansiedade. Mais com estresse. Mais com estresse. Né? É um tipo de comportamento, vamos dizer assim, meio que estranho. Né? De se entender. Eu não sei se há medicamentos para esse tipo de problema. De bipolaridade. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas é um tema que também é importante ser abordado. Né? E é isso, galera. Tá certo? Que todos tenham uma noite maravilhosa. Que adentre a sexta-feira de forma excelente. E é isso. Beijo de um gordo. Fui.